Olá, Shalom, Boker Tov, muito bom dia a todos. Morei Malachi, Ben Israel, aqui de nossa sinagoga, Anusim, Brasil, na manhã deste que é o terceiro dia da semana. Hoje, pelo calendário gregoriano, é dia 26, do mês de julho do ano de 2022. E pelo calendário judaico, dia 27 do mês de Tammuz, do ano de 5.782, terceiro dia da semana. Hoje faremos a leitura da terceira aliá da Parashá que estamos estudando esta semana, Parashá Matot Masei. Duas Parashot juntas, Parashá 42ª e a 43ª porção, finalizando assim a leitura do livro de Vaikra. Então hoje faremos a terceira aliá, que está no capítulo 32 do livro de Bamidbar, Números, capítulo 32, do versículo 1 até o Passuque 19. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten haTorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E muito gado tinham os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e era em grande quantidade, e viram a terra de Lazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado. E foram os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moshe, a Elazar, o sacerdote, e os príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Iazer, Nimirá, Resbom, Elale, Sebam, Nebo e Beon, a terra que feriu o Eterno diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. E disseram: se achamos graça aos teus olhos, seja dada esta terra a teus servos por possessão, e não nos faça passar o Jordão. E disse Moshe aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e vós ficareis aqui? Porque, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que lhe deu o Eterno? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Kadesh Barneia, para ver a terra. E subiram até o riacho de Escol, viram a terra e desanimaram o coração dos filhos de Israel, para que não fossem a terra que lhes deu o Eterno. E cresceu a ira do Eterno naquele dia, e jurou, dizendo: certamente não verão os homens que subiram do Egito, da idade de 20 anos em diante, a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e Jacó, porque não perseveraram em seguir-me, salvo Caleb, filho de Lefuné, o Genizeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Eterno. E cresceu a ira do Eterno contra Israel, e os fez andar errantes pelo deserto 40 anos, até se acabar toda a geração que procedeu mal aos olhos do Eterno. E eis que vós vos levantais em lugar de vossos pais, como discípulos de homens pecadores, para aumentar ainda a ira do Eterno contra Israel, e deixardes de segui-los também, e ele tornará a vos deixar no deserto, e arruinareis a este povo todo.
E chegaram-se a ele e disseram: currais edificaremos para nosso gado aqui, e cidade para nossas crianças, e nós nos armaremos depressa diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e estarão nossas crianças nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos às nossas casas até herdarem os filhos de Israel, cada um sua herança, porque não herdaremos com eles do além do Jordão em diante, porque já recebemos a nossa herança de aquém do Jordão ao Oriente. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet vechayolam atah betocheinu Baru atah Adonai noten haTorah. Os filhos de Israel, durante toda a sua caminhada, após deixarem a terra do Egito, enfrentaram momentos de grandes dificuldades e muitas vezes sendo impedidos de prosseguir a sua caminhada por se levantarem nações, reis contra os filhos de Israel, mas Israel sempre prevaleceu nessa caminhada e não houve obstáculo para os filhos de Israel até que os impedisse de chegar na terra de Canaã. Houveram obstáculos, houveram muitas dificuldades, muitas vezes dificuldades criadas pelo próprio povo e outras então criadas por seus inimigos, de forma tentando impedir a caminhada dos filhos de Israel de retornarem para a sua terra. Hoje vimos situações muito semelhantes, em que o Israel, os filhos de Israel, os que ainda estão fora da terra de Israel, enfrentam também suas dificuldades, os que vivem na diáspora, enfrentam suas dificuldades, mas assim como os filhos de Israel entraram na terra de Canaã, a nós também nos é dado este direito de possuirmos a terra prometida. O que a Aliá de hoje vai falar é acerca de Rúben, Rúben, filho de Jacó, e também Gade. Foram os filhos de Gade e os filhos de Rúben, e falaram com Moshe, com Elazar e com os príncipes do povo de Israel, para que Moshe permitisse, para que essas autoridades de Israel permitissem que eles acampassem ali, naquelas terras por onde eles estavam passando, porque viram eles, os filhos de Rúben, os filhos de Gade, viram que aquela terra era uma terra muito boa para a criação de gados, de animais. Porém, ao trazerem esse pedido para Moshe, foram então, de certa forma, orientados e aconselhados por Moshe para que não fizessem isso, não tomassem essa atitude, porque a situação ficaria um tanto difícil para aquelas crianças que pertenciam a essas tribos, porque elas não teriam uma sequência de ensinamentos, e isso poderia trazer futuramente uma dificuldade, um problema para a geração futura. De forma, então, que Moshe
ao ouvir essa proposta, na ordem como eles colocaram, que eles queriam primeiro construir os currais para criar os animais e depois então construiriam a cidade para seus filhos. Moshe fala, segundo o Midrash, que existem assuntos que são importantes, né, e assuntos que são secundários, que não são assim tão importantes. Então, o que era importante ali não era a criação dos animais. O mais importante entre criar os animais e educar os filhos, ensinar os filhos nos caminhos da Torá, isso era o mais importante. Então, existem prioridades, né, que vão além do que é material. Então, enquanto que eles estavam colocando as prioridades materiais em primeiro lugar, né, e Moshe, então, ordenou e conversou com eles, orientou para que eles primeiro fossem, né, lutassem contra os povos que habitavam na terra de Canaã e depois, então, dos filhos de Israel já terem entrado na terra, eles poderiam voltar e habitar ali nessas terras e ali, então, construir os currais e criar os seus animais. Então, essa foi a orientação da parte do Eterno, por meio de Moshe, né? Eles primeiro deveriam construir as cidades de forma que, quando se constrói uma cidade, no caso do povo de Israel, né? Eles construíam uma cidade e também construíam tudo quanto era necessário, além das yeshivot, de uma yeshivá ou de outras, né, para o ensinamento da Torá. Então, nosso povo sempre esteve ligado com a Torá por meio dos ensinamentos de nossos sábios, e as crianças, como hoje e sempre existiu, dentro de Israel, as yeshivot, que são as escolas para ensinar a Torá. Então, de forma que essa foi a orientação de Moshe. Então, a gente vê que nos dias atuais, né, muitas pessoas colocam as prioridades sendo aquilo que é secundário, aquilo que não é tão importante. E o que é importante sempre vai ficando para o segundo plano, em segundo lugar. E então, isso realmente a gente vê como tem, de certa forma, prejudicado, né, a educação, a orientação religiosa hoje, falando acerca falando a nível do Brasil, comparado a alguns anos atrás, nós vimos que hoje não há mais aquele incentivo da parte dos pais e por falta deles mesmos darem esse exemplo, né, de seguir e ter como prioridade o espiritual e depois o que é necessário dentro do possível, do trabalho, será acrescentado. Então, o que vimos hoje é algo totalmente ao contrário, né? As prioridades estão muito ligadas com o materialismo, com as coisas materiais, com a aquisição, né, dos bens materiais, principalmente os eletrônicos, né, que são os que mais acabam tornando objetos utilizados pelas crianças, né? Então, as prioridades passam a ser as coisas secundárias, os bens materiais, né? E os bens materiais, claro, a gente sabe, precisamos, é importante,
tudo, mas não é o principal. Então, assim como Moshe orientou aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, que primeiro lutassem, primeiro chegassem na terra de Canaã e depois, então, eles seguiriam a sua vida. Então, primeiro que nós temos que fazer é isso, né? Primeiro nós temos que, como ponto principal, é nos preocuparmos com a nossa redenção, é com a nossa entrada em Canaã, né? E é com isso que nós temos que se preocupar. Agora, depois, as coisas que vão acontecer, né? A gente sabe que tem muitas coisas que a gente não sabe, mas o importante é saber que nós vamos, estando dentro da terra de Canaã, estando em Jerusalém, alcançando essa bênção, né? E alcançando nossa redenção, estando em Jerusalém, isso é o mais importante. E as demais coisas, tudo que tem para acontecer, como diz, aquilo que os nossos olhos não viram, né? É o que nós vamos ver, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, é o que nós vamos ouvir. Então tem muita coisa que nós só vamos saber, só vamos entender quando estivermos lá. Mas só vamos estar lá, né? Só vamos realmente alcançar a nossa redenção se colocarmos aquilo que é prioritário na frente, não aquilo que é secundário, porque senão não se chega a lugar nenhum, né? Então, é isso que Moshe orientou aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade, e é isso que a gente coloca aqui também como uma orientação, que o mais importante de tudo é a nossa fé. As demais coisas vão ser acrescentadas a seu tempo. É isso então, ficamos por aqui na leitura da terceira aliá, deste dia, terceiro dia da semana. A todos os nossos amigos, nossos internautas, o nosso Shalom, o nosso Boker Tov, que Hashem vos abençoe grandemente. Tenham todos um ótimo dia. Shalom Leikulam, Boker Tov, fique com Deus. Shalom.